já ganhou US$ 1 milhão em apenas 20 dias. Hoje, foi encontrada dormindo dentro de agências bancárias, irreconhecível. Do estrelato ao abandono, da mansão ao papelão, a mesma indústria que transforma pessoas comuns em estrelas pode destruí-las em questões de meses e ninguém está imune. Hoje você vai descobrir como 10 celebridades que tinham tudo, fama, dinheiro, reconhecimento, perderam absolutamente tudo e terminaram nas ruas. Desde a estrela de Superman, que desapareceu por dias em surto psicótico, até o ator brasileiro que morreu abandonado apenas 3 meses atrás. E o mais chocante, uma destas celebridades afirmou estar mais feliz vivendo nos esgotos de Las Vegas do que quando era famosa. Prepare-se para histórias que vão mudar sua visão sobre a fama para sempre. Vamos começar falando sobre a Regininha Poltergeist. Ela era a sensação dos anos 90. Dançarina, atriz e modelo. Eu tive tanta coisa na minha vida, eu fui dona de 5 apartamentos, carros. Regininha Poltergeist começou a brilhar nos palcos do teatro em 1990, no controverso espetáculo Santa Clara Poltergeist, onde interpretava uma santa que curava pessoas através de relações íntimas. Sua beleza impressionante a levou para as capas das principais revistas masculinas a partir de 1992. Na TV, fez parte do Zorra Total, Domingão do Faustão e, após um hiato, retornou como apresentadora do programa adulto Puro Êxtase. Entre idas e vindas na carreira, Regininha namorou famosos como Alexandre Frota e Paulo Ricardo. Entrou para a indústria adulta e chegou a ganhar US$ 1 milhão. Mas a fama veio acompanhada de decisões questionáveis e relacionamentos problemáticos. Em uma entrevista reveladora, ela desabafou. Então, por mim eu tinha seguido a parte de televisão, mas assim, por mais que eu tivesse muitos fãs, que eu tenha, né, várias pessoas que me amam, que tudo, eu não tive muita sorte nos meus casamentos. Porque a situação, a pessoa me deixou com uma criança de 6 meses no colo, em casa, sem um tostão. Entendi. E aí eu optei, ou eu como um cachorro-quente, ou eu aceito a proposta de comer uma feijoada, Sim. uma lagosta. Entendi. E champanhe, sei lá o quê, Entendi. e pagar minhas contas, dívidas que ele deixou. Entendi. Entendi. Em 15 de junho de 2022, vítima de empresários inescrupulosos e da má administração dos próprios bens, Regininha revelou estar dormindo no banheiro de um posto de gasolina e implorou por ajuda nas redes sociais. Hoje, ela voltou a morar com os pais, mas enfrenta sérios problemas mentais e sofre com mania de perseguição. Em 12 de agosto de 2024, foi internada em um hospital psiquiátrico. Eu nunca imaginei de ser internada na minha vida. Uma história que nos faz refletir sobre as armadilhas da indústria do entretenimento e como a falta de apoio pode levar até mesmo os mais talentosos ao fundo do poço. Kelina. Você provavelmente se lembra dela como uma das estrelas da série musical Antônia, que dominou as telinhas em 2006. Kelina brilhou ao lado de Negra Lee e parecia destinada ao estrelato. Com cachês de R$ 7.000 anuais na série e impressionantes R$ 21.000 por mês durante as filmagens do longa-metragem, Kelina tinha tudo para consolidar uma carreira sólida. Mas o que ninguém esperava é que o telefone pararia de tocar. Em 10 de julho de 2013, após anos de ausência na mídia, ela surpreendeu o Brasil ao aparecer no programa A Tarde é Sua, não para promover um novo trabalho, mas para revelar uma dura realidade. Desemprego, depressão profunda
e a dolorosa perda da guarda da filha após se separar do marido em 17 de novembro de 2007. Com a voz embargada, ela implorou diante das câmeras: "Eu preciso de ajuda de quem estiver assistindo aqui, de emprego, de onde ir. Na verdade, emprego mesmo. Preciso de uma chance até de cantar, né? Porque eu tô aqui, eu existo, dizem que eu canto bem." Um ano depois, ela conseguiu uma chance no reality A Fazenda. Mas, sem conquistar o prêmio, voltou à estaca zero. Em 5 de março de 2019, Kelina tomou uma decisão drástica. Avisou a família que passaria a viver nas ruas e simplesmente desapareceu. Entrei em surto. Acho que psicótico até. Olha, eu não tô valendo nada. Não sou nada. Tô ajudando dentro de casa, não tô fazendo nada. O que eu arrumei de fazer? Fugir de casa. Jura que... Um surto. Dias depois, foi encontrada em um abrigo, completamente transformada. Em suas próprias palavras: "Eu fui parar numa clínica, né? Mas antes da clínica eu também passei por um centro de acolhimento. Eu fui pra rua sem saber. Eu vi o horror." Mas aí vem a pergunta: será que existe vida após o fundo do poço? Para Kelina, a resposta é sim. Após tratamento intensivo, ela conseguiu se reerguer e hoje está de volta aos palcos. Jenny Lee. Conhecida profissionalmente como Stephanie Sadora, Jenny Lee começou sua carreira aos 19 anos estrelando comerciais. Nascida no Tennessee em 8 de janeiro, ela entrou para o entretenimento adulto aos 21 e trabalhou no ramo até meados de 2016. Em 2019, uma equipe de TV holandesa que produzia uma reportagem totalmente diferente acabou encontrando Jenny por acaso. E o que viram foi chocante. Irreconhecível, a ex-modelo vivia nos túneis subterrâneos de Las Vegas, um labirinto usado há anos por desabrigados, usuários e foragidos. O mais surpreendente: quando questionada sobre sua situação, Jenny respondeu com um sorriso enigmático: "Estou feliz. Tenho tudo o que preciso aqui. As pessoas são mais receptivas." Fãs especulam que o uso de entorpecentes tenha sido o responsável pela queda de Jenny. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo como ela perdeu tudo. O que sabemos é que, mesmo vivendo nos túneis, seus perfis online ainda recebiam milhares de visualizações. Uma história que nos faz questionar: será que Jenny realmente perdeu tudo? Ou apenas escolheu um caminho diferente, longe dos holofotes que um dia a iluminaram? Chechel. Feche os olhos e imagine o Carnaval de Salvador nos anos 90. Ouviu aquele ritmo contagiante? Provavelmente é o Timbalada, grupo fundado por Carlinhos Brown, que conquistou o Brasil com hits como Beija-Flor e Água Mineral. No centro dos holofotes estava Chechel, vocalista carismático que fazia mais de 20 shows por mês. Viagens de jatinho, festas badaladas e um patrimônio estimado em 5 milhões de reais faziam parte da sua rotina. Empolgado com o sucesso, Chechel decidiu arriscar em uma carreira solo e em projetos que, segundo suas próprias palavras, foram mal planejados. Mas o verdadeiro vilão dessa história entrou em cena em 18 de maio de 1998. Em 98 foi o começo. Ali, eu achava que não ia abandonar minha carreira, não ia acontecer nada, e não foi verdade. Era só um prazer e a curtição. Quando eu fui ver, eu já estava dentro do bom viver, porque a minha família teve que me botar dentro. Durante mais de uma década, Chechel travou uma batalha feroz contra o vício, enquanto tentava desesperadamente recuperar sua carreira. Em 2019, um vídeo dele sentado na sarjeta viralizou, mostrando o cantor aparentemente sob efeito de substâncias. Mas se tem algo que o brasileiro adora, é uma história de superação, não é mesmo? Hoje,
ele está de volta aos palcos, provando que nunca é tarde para recomeçar. Colonel Abrams. Se você curte música eletrônica, precisa conhecer Colonel Abrams. Nascido em Detroit em 25 de maio de 1949, ele não só foi um cantor e compositor talentoso, como revolucionou a música ao ser pioneiro no gênero house. Nos anos 80, suas batidas dominavam as pistas de dança e ele chegou até a trabalhar com o lendário Prince. Trapped se tornou seu maior hit. Mas poucos sabem que por trás daquele sucesso estrondoso, havia um homem que um dia enfrentaria o lado mais cruel da fama. Com o passar dos anos, Colonel foi esquecido pela indústria. Os contratos secaram, as portas se fecharam, e aquele que um dia fez milhões dançarem não tinha mais um teto para chamar de seu. Em 2015, seus colegas músicos descobriram que ele estava vivendo nas ruas de Nova York, com a saúde debilitada pela diabetes. O produtor Derek Jenkins criou uma campanha no GoFundMe para arrecadar dinheiro e ajudar Colonel a encontrar um lar temporário e tratar sua doença. Mas o destino tinha outros planos. Em 24 de novembro de 2016, no Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, Colonel Abrams faleceu aos 67 anos, vítima de complicações da diabetes. Uma lenda do house, que fez milhões dançarem, partiu deste mundo sem nem mesmo um lugar para chamar de lar. Se isso não é uma reflexão sobre a impermanência da fama, não sei o que seria. Se você pudesse ajudar uma celebridade em dificuldade hoje, quem seria? Comenta aí! Agora vamos falar sobre uma história que parece coisa de novela, mas é pura realidade. Nos anos 90, Aleph Del Moral era um rostinho conhecido nas telas da TV brasileira. Ele brilhou em Vamp, aquela novela que misturava humor com vampiros e que todo mundo parava para assistir. O cara tinha talento, carisma e uma carreira promissora pela frente, além de outros papéis em novelas e filmes que mostravam que ele podia ir longe. Mas aí, a vida resolveu virar o jogo dele de cabeça para baixo. Aleph começou a ouvir vozes, a enxergar coisas que não existiam. Era a esquizofrenia entrando em cena, silenciosa e avassaladora. Ele tentou lutar, mas os sintomas foram ficando mais fortes e o trabalho, que era o sustento dele, começou a escapar pelos dedos. Em 22 de julho de 2015, aconteceu algo que chocou quem conhecia a história. Aleph saiu de casa em Macaé, no Rio de Janeiro, dizendo que ia encontrar um conhecido que, supostamente, ia ajudá-lo a dar um novo rumo na carreira. Só que ele não voltou. Passaram-se 7 meses. 7 meses. E ninguém sabia onde ele estava. Sem os antipsicóticos que controlavam a doença, sem dinheiro no bolso, ele acabou vagando pelas ruas, perdido num mundo que ele nem conseguia entender direito. Quando finalmente o encontraram, o estado dele era de cortar o coração. Aleph não lembrava nem que tinha uma casa, uma mãe, uma vida para voltar. Imagina só, um cara que já foi aplaudido por milhares de telespectadores, agora sem nem saber quem ele era. Depois desse episódio, ele voltou para a casa da mãe, mas a coisa não parou por aí. Aleph continuou fugindo outras vezes, como se algo dentro dele ainda o puxasse para longe. Hoje, aos 47 anos, ele vive com a mãe em Macaé, mas a carreira de ator? Essa ficou enterrada no passado. Dá um nó na cabeça pensar como a saúde mental pode derrubar alguém assim, né? O que você faria no lugar dele? Conta aqui nos comentários. Anastácia Urbano. Quem olhasse para Anastácia Urbano nos anos 80 jamais imaginaria seu destino. Descoberta aos 20 anos na Espanha, ela rapidamente se tornou uma das modelos mais requisitadas da Europa. Estampou capas da Vogue, foi garota propaganda da Revlon e, pasmem, foi escolhida como o rosto do lendário perfume Opium, da Yves Saint Laurent.
Em apenas 20 dias de trabalho, ela faturava cerca de US$ 1 milhão. Isso mesmo que você ouviu. US$ 1 milhão. E não era só dinheiro. Ela vivia como realeza em Nova York, jantava com celebridades e namorava atores famosos. Mas o conto de fadas começou a desmoronar quando Anastácia conheceu seu ex-marido. Durante todo o relacionamento, ela bancou absolutamente tudo. E quando o casamento acabou, em 12 de janeiro, a modelo já estava completamente falida. A depressão veio com força, e aquela que um dia foi o rosto de marcas de luxo começou a dormir no sofá de amigos, até que não restaram mais amigos dispostos a ajudá-la. Foi então que Anastácia começou a ser vista dormindo dentro de agências bancárias em Barcelona, irreconhecível. Mas quer saber o que torna essa história um pouco menos trágica? Quando sua situação veio a público, antigos colegas de profissão e amigos se mobilizaram para ajudá-la financeiramente a recomeçar. Uma prova de que, às vezes, precisamos cair para descobrir quem realmente está ao nosso lado. E você? Se perdesse tudo hoje, com quem poderia contar? Deixa nos comentários. César Macedo. Pode perguntar que comigo é na manteiga. Quem não se lembra desse bordão icônico do seu Eugênio, personagem vivido por César Macedo na Escolinha do Professor Raimundo? César também brilhou na Escolinha do Barulho, da Record, entre 1999 e 2001, e na Escolinha do Gugu, em 2009, seu último trabalho na TV. Seu personagem, uma hilária paródia de Albert Einstein, arrancava gargalhadas do Brasil inteiro. Mas, por trás das risadas, escondia-se uma história de abandono. Em 2014, César participou do Domingo Espetacular da Record, onde revelou estar sendo explorado pelos próprios filhos após a morte da esposa. Debilitado e usando bengala, César contou que chegou a dormir nas ruas, deitado sobre um papelão. Por sorte, recebeu a ajuda de alguns colegas de profissão que não o abandonaram na hora mais difícil. Diagnosticado com Alzheimer, César sofreu uma queda em março de 2016 e, após uma cirurgia, contraiu uma infecção hospitalar. Em 25 de abril de 2016, poucos dias após receber alta, o ator que fez o Brasil rir partiu, aos 81 anos. Margot Kidder. É um pássaro? É um avião? Não! É o Superman! E ao lado do Homem de Aço estava ela, Lois Lane, interpretada magistralmente por Margot Kidder. Nascida no Canadá em 17 de outubro de 1948, Margot estreou no cinema em 1969 e rapidamente chamou a atenção da crítica. Mas foi em 1978, ao dar vida à intrépida repórter do Planeta Diário em Superman, o filme, que ela alcançou fama mundial e diversos prêmios. Parecia que nada poderia derrubar Margot. Até que em 5 de agosto de 1990, ela sofreu um grave acidente que a deixou parcialmente paralisada por 2 anos. Sem poder trabalhar, acumulou dívidas superiores a $800 mil. Como se não bastasse, em 1996, Margot enfrentou sérios problemas psiquiátricos, entrou em estado maníaco e desapareceu por 4 dias. Finalmente diagnosticada com transtorno bipolar, ela revelou ter perdido milhões durante episódios de mania, pagando viagens para estranhos e distribuindo dinheiro aleatoriamente. Em 13 de maio de 2018, a atriz que um dia voou nos braços do Superman decidiu encerrar seu voo. Aos 69 anos, Margot ingeriu propositalmente uma quantidade fatal de álcool e medicamentos em sua casa em Montana. Uma história que nos lembra que nem mesmo os mais fortes estão imunes às batalhas internas que todos enfrentamos. Tiago Baldini.
Agora vamos falar sobre uma história que mistura talento, tragédia e um recomeço improvável. Tiago Baldini é um nome que já passou pela Globo e pela Record, com vários trabalhos no currículo que mostravam o quanto ele era versátil. Ele vivia o sonho de todo ator. Papéis na TV, reconhecimento e uma vida que parecia estável. Mas, em algum momento dos anos 2010, uma perda mudou tudo. A morte da esposa dele desencadeou uma depressão que derrubou o mundo dele. Tiago tentou afogar a dor de um jeito que muita gente já viu dar errado, gastando tudo que tinha sem pensar no amanhã. Em um mês, ele queimou 50 mil euros em Ibiza, vivendo como se o dinheiro nunca fosse acabar. Só que acabou. E rápido. As portas da TV começaram a se fechar e ele ficou sem chão. Hoje, Tiago usa as redes sociais para contar essa jornada. Ele virou músico de rua, tocando no metrô para fazer uns trocados. Por um tempo, chegou a morar numa paróquia, dependendo da boa vontade de quem passava. Para piorar, virou notícia em 2023 por furtar um celular. Um sinal de como as coisas estavam apertadas. Agora, ele vive de doações dos fãs e tenta se reerguer. Mas o brilho dos estúdios ficou para trás. Será que a depressão foi o único vilão aqui? Ou ele podia ter buscado ajuda antes? O que você acha dessa virada dele? Então, assim, eu já tive um pouco de esperança. Porque, na verdade, se não quiser me ajudar financeiramente, me doe um violão. Se você me doar um violão, amanhã eu estarei tocando em todos os bares e restaurantes. E aí, galera? Da mansão ao papelão, estas histórias nos mostram como a fama é frágil. Um dia aplausos, no outro, esquecimento. A linha entre o estrelato e a sarjeta é mais fina do que imaginamos. Qual dessas histórias mais te impactou? Comenta aí embaixo. Não esquece do like, inscrição e sininho. Até a próxima!